Amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Lições que esses jovens entre 12 e 21 anos levam como virtudes cardeais. Juntos, eles somam 4 milhões em todo o mundo, 200 mil no Brasil e quase 5 mil em Mato Grosso do Sul. O que os unem? Eles integram a Ordem Demolei. Fundada em 1919 nos Estados Unidos por um maçom, Frank Sherman Land, a ordem chegou ao Brasil em 1980 pelo então soberano grande comendador do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e aceito da maçonaria para a República Federativa do Brasil, Alberto Mansur. Nós queremos vocês super-heróis, super-homens. Não, queremos vocês homens simples, pondo em prática essas 7 virtudes extraordinárias, começando com o amor filial. Se vocês conseguirem levar isso, pôr em prática a todo momento, não esquecer desse grande ensinamento, nós poderemos realmente mudar o mundo. Presente em todos os estados, foi trazida para o Mato Grosso do Sul em 1983 por uma comissão presidida na época pelo grão-mestre da grande loja maçônica, Isaías Gomes Ferro. Ser um Demolei é, acima de tudo, ser um bom cidadão, ciente das leis, que convive em harmonia com a sociedade e que saiba auxiliar o próximo em suas necessidades básicas e educacionais. É somar para a construção de uma sociedade organizada e fraterna. Esses fatores aproximaram a Ordem Demolei da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em 2008, a Casa de Leis, por meio da Lei 3.502, instituiu o dia 18 de março como Dia Estadual Demolei. Uma década depois, ano que antecederia as celebrações da entidade no Brasil, um novo reconhecimento vindo aqui do Parlamento Sul-Mato-Grossense, por meio do projeto de resolução, criou a Comenda do Mérito da Ordem Demolei para comemorar o já então instituído Dia Estadual. Ambas as ações de autoria do deputado estadual Júnior Mock, que tem uma relação familiar com a ordem e sabe o quanto a instituição desenvolve habilidades em seus integrantes, formando cidadãos formadores de opinião e líderes. Quando eu vim para casa, eu já conhecia, já participei de várias reuniões em razão dos meus filhos, serem demoleis. Eu, a pedido de vários capítulos e por ter uma relação instituída com a Ordem Demolei, me fizeram a solicitação para que eu pudesse propor, através de projeto de lei, a criação do Dia da Ordem Demolei, que ficou estabelecido no dia 18 de março de cada ano. Instituímos e depois, quando do centenário da Ordem Demolei, em 2019, nós criamos, então, a Comenda do Mérito Demolei, que são os demoleis homenageando aqueles que efetivamente contribuem para que a ordem cresça, que a ordem se fortaleça e que a ordem possa estar disseminando os seus ensinamentos para os jovens, não só de Mato Grosso do Sul, mas, obviamente, do Brasil e do mundo. Hoje, nós temos em Mato Grosso do Sul 24 capítulos, são cerca de 600 jovens que participam, não só da formação, da formação moral, intelectual, cívica, mas desperta neles o sentimento de patriotismo e o sentimento de participação de atividades sociais em várias outras instituições com as quais a Ordem Demolei estabelece parcerias. Os capítulos Demolei são espécies de células onde as reuniões acontecem.
Hoje, são mais de 690 capítulos ativos em todo o Brasil. Em Campo Grande, assim como em todas as outras cidades brasileiras, para que a célula fosse criada, foi necessário que uma loja maçônica patrocinasse e apoiasse as atividades. Hoje, no estado, existem as lideranças adultas, o grande mestre estadual Paulo Ricardo Vichorque e o grande mestre estadual adjunto Luiz Fernando Saueia. Dentro da Ordem Demolei nós temos uma data que ela representa o dia do meu governo. Então os meninos eles conhecem as assembleias ou a Câmara Municipal, ou seja, então essa relação entre o poder público ela tem se estreitado e é um apoio interessante que nós precisamos ter, para que possamos mostrar cada vez mais para a sociedade qual que é o nosso papel, qual que é o papel da instituição. E a comenda de reconhecimento da Ordem de Mérito, oferecida pela Assembleia, ela reforça aqueles demoleis, aqueles maçons que trabalham pelo engrandecimento da Ordem, pelo engrandecimento da instituição, para que possamos continuar nesse caminho. E isso só mostra que nós estamos no caminho certo, isso só reforça que tudo que nós sempre fizemos, lutamos e continuamos a lutar, mostra que é o caminho correto a se seguir. Nós, representando a Ordem Demolei Sul-Mato-Grossense, ficamos muito felizes pela Assembleia Legislativa lembrar da Ordem Demolei, que ajuda tanto os jovens do nosso estado, em especial o deputado Júnior Mock, que foi o criador dessa lei, a qual nós vamos, além de poder homenagear as pessoas, que lutaram muito através da Ordem Demolei por um mundo melhor, em servir a Deus, a pátria, a humanidade, nós podemos, através da Assembleia e junto com ela, levar esses ideais para a sociedade sul-mato-grossense, incentivando desta forma a mais jovens fazerem parte dessa grandiosa ordem, para que todos juntos, Ordem Demolei, Assembleia Legislativa e a sociedade, possamos transformar todos em uma sociedade mais ordeira e crente em Deus. E se um Demolei é descrito como um futuro formador de opinião, líder, é porque no período de ingresso ele é conduzido a desenvolver diversas habilidades, como oratória, relacionamentos interpessoais, diplomacia, planejamento de atividades e convivência em grupo. O trabalho Demolei vai além da sede com trabalhos sociais desenvolvidos pelos 4 cantos do planeta. Os trabalhos sociais, muito pautados nas filantropias que a gente realiza, é só uma das vertentes do que a gente aprende aqui na Ordem Demolei. A gente tem muitos trabalhos administrativos, como por exemplo, entre os cargos existem tesoureiro, hospitaleiro, orador, escrivão, então a gente mexe muito com documentação, aprende a ter uma escrita um pouco mais formal, a gente faz atas das nossas reuniões, das cerimônias que a gente apresenta, é tudo muito documentado através de relatórios, então tem todo esse lado administrativo, tem todo o lado logístico, onde a gente aprende a organizar promoções, eventos e cada vez em maior escala, então tem todo um lado administrativo / logístico, que a gente aprende mecanismos de como funcionam as coisas na vida externa, quando a gente realmente precisa colocar a mão na massa, e também tem todo um lado que a gente é muito disciplinado por uma parte litúrgica. Aqui, por exemplo, a gente está num templo maçônico, a gente tem toda a nossa liturgia, como começa, como termina uma reunião, e essa liturgia aqui dentro a gente chama de ritualística. Então, através disso, a gente também a gente molda muito da disciplina dos jovens. Se você seguir os ensinamentos que a gente aprende aqui dentro e aplicar elas lá fora, a gente vai evoluir como cidadão, como homem, como futuro pai, como amigo, como filho. Então, é basicamente um passo a passo, são 7 passos para você ser uma pessoa melhor. E é isso que a gente aprende aqui dentro. O legado que a gente preza hoje pela Ordem Demolei, que pelo menos eu prezo muito, é a de ensinar pelo exemplo. É a única maneira que a gente pode realmente ensinar uma pessoa, é dando exemplo. Dando exemplo de boa filiação, de respeito às coisas sagradas, sendo cortês, sendo, sobretudo, um bom amigo, um bom companheiro, sendo fiel, não só às nossas relações de amizades, relações amorosas, mas sendo fiel aos nossos ideais, principalmente. A pureza, ou seja, mantendo o nosso corpo limpo de qualquer dissipação, e o patriotismo. Eu acho que ser um Demolei é ser parte da maior família do mundo, a família paramaçônica. E quando você entra, quando você inicia na Ordem Demolei, você ganha
milhares, milhões de irmãos e tios, primos ao redor do mundo todo. Então, é você se sentir abraçado onde quer que você vá. Por isso, em vários aspectos, os objetivos da Assembleia Legislativa se unem com a Ordem Demolei. Se a instituição tem como missão gerar homens de bem, de caráter, de boa índole e cidadãos solidários, a Casa de Leis tem por dever estar de acordo com o que é proposto pela Ordem. Afinal, eles são fundamentais para o que todos queremos, uma sociedade cada vez melhor. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui porque nós somos o quê? Demolei! O quê?